Boa tarde a todos. É isso aí. Mitofo. Bom, eu gostaria de dar sequência a um assunto que eu postei na live da semana passada, e eu espero que seja a última vez que eu venha falar sobre isso, porque muitas pessoas entraram, algumas pessoas entraram na live meio para tentar me convencer o lado bom, entre aspas, né, dessas manifestações evangélicas em favor do Bolsonaro. Então, quando eu falo de evangélico, eu não estou falando de todos os evangélicos. Eu falo apenas de uma parcela que, em sua realmente maioria, infelizmente, tem uma mentalidade, a mentalidade dos crentes, uma mentalidade ditadora, como a maioria dos pastores. Agora há pouco estava vendo um vídeo na África, de uma igreja evangélica na África, em que o pastor senta numa cadeira, num banco, né? Numa cadeira, né? E os membros vão até ele, beijando os pés dele, beijando a mão dele, fazem fila, como acontece com o Papa, né? Agora, esse Papa, não muito, né? Mas desde que a gente se conhece por gente, a gente vê essa estrutura religiosa muito forte. A mentalidade que se tem é essa, em que nós vimos durante muito tempo, dentro do domínio cristão, no mundo, né? Aquela fileira de gente pobre, necessitada, passando dificuldade, fazendo filas para ficar de joelho diante do Papa e beijar a mão do Papa. Essa é uma imagem bem clara e definidora, que define como foi a colonização nas Américas. Ora, os padres catequizavam os nativos à força, e os nativos eram obrigados a se prostrarem diante deles e beijar a mão deles, beijar a cruz, beijar a religião que veio de um outro país, um deus de um outro país, de uma outra cultura, entra nas Américas e impõe à força o seu domínio, a sua religiosidade. Toda religiosidade, toda espiritualidade, quando é colocada à força, ela deixa de cumprir com a primeira parte da estrutura humana, que é o respeito. Ela perde o respeito. Por perder o respeito ao ser humano, quando tu impõe algo sobre alguém, você perde o respeito e toda a visão humanista que existe em nós. Nós perdemos a nossa humanidade quando, pela força, nós desejamos que as pessoas se prostrem diante de nós. Nós perdemos nossa humanidade. E, entre aspas, aquilo que nós pensamos que é comunhão com Deus, nada mais é do que um egocentrismo. Através do ego, nós impomos coisas sobre os outros. Obrigado. Evangelho Vivo, Nascimento, boa tarde.
Então tudo que é imposto à força perde a sua real essência espiritual. Não há nada de espiritual quando é colocado à força alguma prática ou alguma regra de alguma religião. Quando você impõe sobre os outros, você perde a essência da espiritualidade. Não importa quem seja você. Não importa se você seja o Papa ou um pastor. Sempre que você impõe à força a sua crença, você obriga os outros a se submeterem à sua fé, à sua crença, você perde, entre aspas, aquilo que você chama de espiritualidade. Eu espero estar claro até aqui, deixar bem claro esse início de conversa, para podermos analisar agora as atitudes, vamos observar as atitudes de alguns crentes, não todos, alguns crentes evangélicos. Bom, vamos começar com profecias. Profecias. Um profeta, segundo a história bíblica, segundo os registros bíblicos, profeta é aquele que recebe uma orientação divina. E quando você recebe uma ordem, uma orientação divina, é impossível que a palavra profética não se cumpra. É impossível. Se alguém teve alguma inspiração divina e fala, profetiza com respeito a essa inspiração, é impossível que não se concretize. É impossível. Caso a profecia falada ou registrada, digitada em algum meio digital ou não, ou numa igreja, ou pregada, não importa. Caso a profecia não se cumpra, o camarada que profetizou não deve ser levado a sério. Não deve ser levado a sério. E nisso a própria Bíblia, ela registra fatos. Quando Moisés diz assim, olha, se profetizou no meio do povo, um tal profeta, ele profetizou alguma coisa e não se cumpriu, não temais tal profeta e não mais confieis nele, que é um falso. Não confiem nele. Em alguns casos, os profetas eram julgados quando a profecia não era cumprida. E eram taxados como falsos, e a comunidade de Israel jamais iria acreditar mais nesse cara. Isso é bíblico. É assim que se tratavam os falsos profetas daquela época. Porém, nós estamos falando dos dias atuais. Eu peguei uma lista, eu não vou dizer a lista aqui, talvez em um outro momento eu pegue a lista com os nomes, todos os nomes dos pastores que profetizaram, registrado isso, profetizaram a reeleição do Bolsonaro. Eles profetizaram em igrejas, eles profetizaram em sites, eles profetizaram em redes sociais. A grande maioria, covarde como eles são covardes, eles começaram a apagar os registros, apagar os vídeos que eles estavam falando, profetizando, eles começaram a apagar. Covardes! Não são homens para se manterem na palavra deles. Como eu vou acreditar num camarada desse? Como eu vou acreditar num camarada desse? Me expliquem isso, me expliquem, vocês que são crentes. Eu estou falando agora com os crentes que estão nessas igrejas que profetizaram a reeleição do Bolsonaro. Vocês vão continuar indo na igreja? Se a Bíblia diz que caso haja profetas que profetizem não se cumpre, vocês devem abandonar eles. Nunca mais acreditar neles. Como é que fica?
Existem vários registros, fatos que foram profetizados e não se cumpriram. Eu conheci pastores, tá? Eu conheci pastores que oravam pelas pessoas, a mulher estava grávida. Eu estive presente nesse momento. O camarada orou, a mulher estava grávida, profetizou e disse: assim diz o Senhor, Deus está falando comigo aqui agora. A intimidade é tão grande com Deus, né? Deus está falando comigo aqui agora. O parto vai ser uma maravilha e Deus está falando que é um menino, é um varão. E para encurtar a história aqui, o parto, ela quase morreu no parto, não foi a maravilha profetizada, e não nasceu um varão, nasceu uma varoa. Aconteceu o contrário de tudo aquilo que ele está dizendo. E esse camarada, ele saiu daqui do sul, foi para São Paulo. Continua profetizando. Se dá alguma merda em São Paulo, ele vai para outra região. Esses caras, esses canalhas, se utilizam da fé alheia para continuar iludindo. Eles não têm absolutamente nenhum contato com o divino. É mentira. Vou parar aqui. Boa tarde quem está chegando aí agora. A Neuza está falando, pare de falar do Bolsonaro, já foi. Não, Bolsonaro não foi ainda. Ele não foi, ele ainda é o atual presidente. Ele ainda é o atual presidente. Eu tenho que cobrar do atual presidente. E detalhe, nem estou falando do Bolsonaro, né? Detalhe, né? Outro detalhe, né? Você que tá com essa de defender o Bolsonaro até o inferno, até... Eu estou falando dos pastores que profetizaram, eles profetizaram que Bolsonaro ia se reeleger. E muitos agora estão apagando twitters, apagando mensagens no Facebook, apagando vídeos que comprometem eles. Eles não são homens, eles não têm nem coragem para assumirem o erro deles. Não tive nenhum contato com Deus, Deus não falou porcaria nenhuma comigo. Porcaria nenhuma. Eu inventei coisas da minha cabeça. Falei mentiras para a igreja. E agora eu estou aqui assumindo. É assim que eles deveriam agir. É assim que eles deveriam fazer. Mas não fazem. Sabe por que não fazem? Porque eles continuam com a intenção de enganar você. Há uma lista de pastores. É uma lista enorme. Eu tenho essa lista. Dentre essa lista está o Silas Malafaia, que é um baita de um cara de pau, que não tem nenhum contato com Deus. Se tivesse, as profecias que ele profetizou se cumpririam. Mas não se cumpriram. E segundo a Bíblia, ele deve ser rejeitado. Segundo a Bíblia. Você percebe? Boa tarde a todos. Vamos um pouquinho mais além. Vamos analisar não somente essa campanha, né, da qual muitos crentes gostam de passar vergonha, ficam no meio da rua. Tá aí, tá os vídeos aí. Claro, a maioria tá apagando os vídeos para não se comprometer mais, porque são tudo um bando de covarde. Nem para assumir o erro eles prestam. Na rua, fazendo fila na rua com bandeira do Brasil e profetizando a morte e a queda do Lula. Se Deus está com vocês, vai se cumprir. Eles fizeram 30 dias. Eles ficaram 30 dias em oração e jejum para que Deus abençoasse o Bolsonaro e Bolsonaro então fosse reeleito. E agora, como é que fica? Deus não ouviu a oração de vocês? Vocês chamavam Lula de demônio, de diabo? Então, o diabo venceu? Oh, o diabo venceu então? Deus não tem poder? Aí vamos analisar uma coisa aqui. Vamos analisar.
Vamos analisar. Se, tá? Se Deus ouviu a oração de vocês, se Deus ouviu a oração de vocês, que fosse feita a vontade de Deus, se Deus ouviu a oração de você, você está orando para que a vontade de Deus fosse estabelecida, fosse feita nas eleições. Se Deus ouviu a oração de vocês, por que vocês estão na rua exigindo intervenção? Me expliquem. Se Deus ouviu a oração de vocês, está respondido. Não, acabou o assunto. Eu não entendo por que estão pedindo agora intervenção. Me explica aí. Algum bolsonarista entra aí e me explica aí. Deus não ouviu a oração? Se tiver coragem de falar aqui. Se Deus ouviu a oração de vocês, esses 30 dias de oração e jejum, por que cargas d'água vocês estão nas ruas manifestando e pedindo intervenção, não aceitando o que aconteceu? Deus não ouviu a oração de vocês? Explica aí, explica. Eu quero entender. Agora, se Deus não ouviu a oração de vocês, vamos analisar então uma coisa aqui. Vamos supor então que Deus não ouviu. Deus não respondeu a oração de vocês. Deus não respondeu os 30 dias de jejum. Deus não respondeu a oração de 30 dias, as vigílias. Deus não respondeu. Bom, se Deus não respondeu, então tem duas opções aqui para a gente analisar essa estrutura que está acontecendo no Brasil. Primeiro, se Deus não ouviu, é porque vocês estavam errados. Ou vocês estavam errados e Deus, não, parei. Eu não vou ouvir uma coisa que não está de acordo com a minha vontade. Eu não vou responder esta oração porque vocês estão fazendo algo que eu não concordo. Deus não concordou com vocês e não respondeu. Essa é a primeira alternativa. Deus não respondeu porque não era da vontade dele fazer aquilo que vocês pediram. Eu estou trabalhando sob a hipótese do Deus de vocês. Como vocês acreditam, o Deus da Bíblia, que responde orações. Essa é a primeira hipótese. Tá bom? A segunda hipótese, já te respondo, Tony, que você é crente, falando palavrão, você é crente ofendendo as pessoas. Oh! Palmas pro Tony! Palmas, Tony aqui tá dizendo, meu amigo, tu tá cagando pela boca. Palmas pro crente! O crente, quando ouve alguma coisa que ele não concorda, ele ofende as pessoas. Palmas pro crente! Deus tá gostando muito da sua atitude aí, ô Toninho. Deus está gostando muito da tua atitude. Como eu não sou crente, eu posso te chamar de idiota e imbecil, cara. E se tu é crente mesmo, tu não vai rebater. Tu vai orar por mim. Tu vai oferecer outra face. Mas sabe por que tu não oferece outra face, Toninho? Porque tu é um imbecil. Tu se utiliza de Deus, a capa de crente, só. Mas tu não é crente. Se tu fosse, tu não ofenderia as pessoas, cara. Quem fala algo que tu não concorda, tu não agiria dessa forma como tu tá agindo aqui. Palmas. Eu vou salvar aqui a tua mensagem aqui, meu amigo. Pra ver, salva lá e depois eu vou para mostrar para pessoas que tipo de crente você é. Que tipo de cristão você é? Eu não sou crente, tu é cristão. Que tipo de cristão você é? Palmas para você. Voltando aqui à palavra, tá? Se Deus não ouviu a oração, a primeira hipótese é porque ele não concordou com vocês, tá? Não concordou com vocês. Mas como você falou, ofendeu. Eu vou ler aqui, ó, como você falou. Meu amigo, tu tá cagando pela boca. Isso não é ofensa?
A tua opinião é dizer para essas pessoas, tu tá cagando pela boca. Essa é a tua... Então, tu tem um direito, tu tem uma opinião e tu acha que com essa tua opinião, tu tem o direito de chegar e dizer que a pessoa tá cagando pela boca. Essa é a tua atitude, então, como crente. Palmas pro Toninho, cristão, que acha que, pela opinião dele, ele pode dizer, sair por aí dizendo que as pessoas estão cagando pela boca. Essa é Jesus faria isso. Jesus concorda contigo. Ótimo. Tua atitude merece palmas. Vamos aqui aplaudir. Aplaudir o Toninho, que acha que, tendo uma opinião, ele pode sair por aí dizendo que as pessoas estão cagando pela boca. Ótimo. Então tu também está cagando pela boca. Eu posso dizer para ti que tu é um cagalhão, que tu vive cagando pela boca, ô Toninho. Tá? Tu também vive cagando pela boca, tá? Então vamos assim, vamos voltar aqui no início. Fica aí comigo aí, Toninho. Fica aí na live, continua aí. Que eu gosto disso. Então veja bem, se Deus não respondeu a tua oração, Toninho, a oração dos crentes, se Deus não respondeu, é porque vocês estão errados. Não era a vontade de Deus, aquilo que vocês estavam fazendo. Vocês ficaram 30 dias em jejum e oração em vão, porque vocês não sabiam da vontade de Deus, vocês totalmente desconectados de Deus, vocês não têm comunhão com Deus suficiente para saber da vontade dele e para poder orar de acordo com a vontade dele. Primeiro ponto é esse, tá? Segundo ponto, se tu é leigo, então fica quietinho aí, Toninho, e ouve para aprender um pouco. Não seja arrogante, se é que tu é leigo, ouve. Aprende um pouco. Então, a primeira aqui, ó, a primeira opção, se vocês oraram e Deus não respondeu, vocês oraram e Deus não respondeu, é porque essa não era a vontade de Deus. Era a babaquice da mente de vocês. Era idiotice da mente de vocês. E Deus, óbvio, Deus não concorda com essas babaquices e ele não respondeu a oração de vocês. Essa é a primeira opção. Vamos supor a segunda opção. Era a vontade de Deus que o Bolsonaro se reelegesse, mas Deus não teve forças para vencer. O poder do diabo foi tão forte, foi tão grande, que Deus tinha uma vontade e ele não conseguiu. Ele não conseguiu realizar essa vontade. Por mais que vocês ficassem em jejum, vocês ficaram 30 dias em jejum, 30 dias em orações, alguns fizeram semanas de vigília, não dormiram. Pagaram mico, ficaram aí nas ruas de joelho, pagando promessas de joelho. E Deus não conseguiu responder a oração de vocês. Deus é muito fraco. Esse Deus eu não quero. Um Deus na qual eu fico 30 dias de jejum, eu pago mico, fico nas ruas, jejuo, eu faço tudo certinho, levando em consideração que foi tudo certo que vocês fizeram. Eu oro, eu jejuo, e mesmo assim, com toda a dedicação, tá? Com toda a dedicação, vocês não conseguiram, o Deus não conseguiu responder a oração de vocês. É muito fraco esse Deus. Tá bom? Tá bom, Toninho. Todos nós estamos aqui para aprender. Tá bom? Errar é humano. Reconhecer é grandeza. Se você está reconhecendo o seu erro aqui, aí, show de bola. Palmas. É isso aí. Eu já errei muito na minha vida e já reconheci. E não tem problema em publicamente dizer errei. Não tem nenhum problema. Se eu errar é dizer publicamente que eu errei. E normalmente é isso que eu faço. Se vem alguma situação em que eu erro e que eu reconheço que acontecem situações, com fatos, com provas, eu reconheço o meu erro. Né? Mas não é o que essa galera que está na rua, que orou a Deus, eles não reconhecem o erro deles. Você me entende? Eles não estão reconhecendo o erro deles, Toninho. Eles oraram para fazer a vontade de Deus.
o Bolsonaro não se reelegeu. Então não foi a vontade de Deus a reeleição do Bolsonaro. Os crentes, vocês deveriam ficar alegres com a vitória do Lula. Porque Deus respondeu a oração de vocês. Vocês oraram para que fosse feita a vontade de Deus. Aí você pergunta, não, mas não foi feito porque o diabo é poderoso. O diabo se meteu nos caminhos de Deus. E houve fraude. Pô, se houve fraude, e essa fraude, né, ela foi capaz de barrar a vontade de Deus, essa fraude barrou a vontade de Deus, esse Deus é muito fraco. É a única alternativa que se tem aqui. Ou Deus é muito fraco, ou vocês não estão fazendo porcaria nenhuma de vontade de Deus. Vocês não estavam em nenhum momento conectados com Deus. Essas duas alternativas, não tem outra. Não existe outra alternativa, bolsominions. Não existe. Se vocês estavam fazendo a vontade de Deus e ela não se cumpriu, Deus é fraco. Deus é muito fraco. E eu não acredito nisso. O Deus da Bíblia de você é um Deus forte, um Deus que responde oração, um Deus que faz com que a terra pare. O sol, a Bíblia fala que o sol parou, na verdade a terra, o universo fez com que a terra parasse para Deus responder a oração de Josué e o sol parou, cara. É esse Deus da Bíblia aí. Se ele não respondeu, repito aqui, se Deus não respondeu a oração de vocês, é porque vocês estavam errados. Vocês estavam fazendo orações erradas. Deus não vai responder algo que ele não concorda. A oração que Deus responde é aquela de acordo com a vontade dele. Se ele não respondeu, não era a vontade dele. Não era a vontade dele fazer o que vocês queriam fazer. Cara, é simples. 2 mais 2, 4. É simples de entender isso. Tá entendendo? É muito simples. Agora, se, tá? É a vontade de Deus. Era da vontade de Deus a reeleição do Bolsonaro. E o Bolsonaro não foi reeleito porque houve fraude. Então o ser humano é mais poderoso que Deus. O ser humano, com as fraudes, ele é capaz de impedir a vontade de Deus. Imagina, cara. Esses caras que fizeram a fraude são muito fortes, os caras, meu. Eles têm poder de barrar a vontade de Deus. Pô, cara, pra que Deus? Se tem a gente aqui que pode impedir a vontade dele de ser realizada, pra que ele? Pra que orar pra ele, então? Ele não tem forças. Mas na verdade é que tudo que vocês estavam fazendo, e estão fazendo, alguns ainda estão na rua até agora, pagando mico, se agarrando em caminhão, se atirando nos carros para não deixar as pessoas passar, aquela intervenção militar. Porque as fraudes barraram a vontade de Deus. Deus não conseguiu vencer as fraudes. Deus não conseguiu fazer com que a vontade dele fosse feita. Então vocês estão dando uma ajudinha para Deus, né? Tem que ajudar esse Deus, porque ele é muito fraco, né? Tem que ajudar esse Deus. É porque é um Deus morto. É um Deus morto, exatamente. É o Derek. Cara, é absurdo o que a gente tá vendo aí, cara. Cara, é show de horrores. Os caras estão fazendo papel aí de besta em nome de Deus, cara. Em nome de Deus, cara. É ridículo, é ridículo. Fraquíssimo esse Deus, concordo. Concordo, Derek. É muito fraco esse Deus, cara. É muito fraco mesmo, cara. Deus não tem poder para fazer com que a vontade dele se cumpra. E vou mais além. Os homens aqui com as fraudes, eles são capazes de barrar essa vontade, né, cara? De impedir que Deus realize a vontade dele.
O ser humano é muito forte, cara. Essa galera aí, petista, é muito forte, cara. Cara, não tem explicação, cara. A gente ri pra não chorar, né? É coisa de louco que a gente tá vendo aí no Brasil. Essa crentaiada aí, meu, em nome da fé. E tem um detalhe, né? Porém, eu não culpo o povão, cara. O povão, ele é Maria vai com as outras. E eu não culpo as pessoas, essa galera, boa parte dessa galera que tá nas ruas, faz coisa inconsciente. Agora os pastores, cara, há uma liderança religiosa que se utilizou da religião, dos púlpitos dos crentes, para fazer aí palanque, né, e campanha política. Esses caras deveriam ser responsabilizados, cara. Esses pastores, essas marchas para Jesus, que eles utilizaram as marchas para Jesus para fazer campanha pro Bolsonaro, tá lá os pastores aqui. Eu tenho a lista desses pastores ainda. Eu ainda vou gravar aqui uma live dando nomes aos bois. Já falei do Silas Malafaia, tem, tem o boiadeiro, aquele da, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Esse é outro que profetizou lá que Bolsonaro ia ser reeleito. Tem, tem uma cambada, cara, aqui, que eu conheço aqui, da Assembleia de Deus, essa igreja evangélica. Cara, faziam campanha nas igrejas. Agora eles estão apagando os vídeos. Eles gravavam um vídeo cantando mar, que a vitória era certa. Tem até musiquinha, que o PT vai cair, que o Bolsonaro... Tem até musiquinha, cara, de campanha política dentro das igrejas. E aí é que tá, cara. Eu analiso assim, ó. Essa liderança, ela de alguma forma deveria ser responsabilizada, cara. Porque essa galera, os pastores não estão pagando um mico nas igrejas aí, orando nas ruas, né? Se agarrando em caminhão, pagando um mico mesmo. Os pastores, eles só criaram fogo, cara. Eles criaram essa fumaça, eles colocaram brasa no fogo. E o povo, a galera que segue esses caras, é essa galera que foi pras ruas pagar mico. É triste, é triste, é triste. E eu espero que, com tudo isso, nós tenhamos aprendido que religião e política não se misturam. O fanatismo é a pior coisa que tem. O fanatismo emburrece. Eu vou repetir aqui. Fanatismo religioso emburrece. É só ver o que está acontecendo aí. Os micos que os bolsominions estão pagando aí, cara, são absurdos em cima de absurdos. Show de horrores. E um pior do que o outro. Fazendo oração para pneu, colocando pneu no meio da rua. Cara, fazendo gestos nazistas. E achando que não é gesto nazista, que é juramento à bandeira. Show de horrores. Show de horrores. Esses caras, eles não têm nenhum entendimento de Deus, nenhuma intimidade com o divino. Não há nenhuma revelação, nenhuma intimidade. Porque se houvesse essas profecias que eles profetizaram, teria se cumprido. Teria se cumprido. E eu quero chegar agora num ponto. Neuza, boa tarde, Neuza. Até que enfim, religião e política não dá certo. Não dá certo mesmo. Não dá certo. Eu tenho a minha crença, a minha fé, mas eu não misturo com política. Não misturo. Não misturo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Minha avó já dizia: uma coisa é uma coisa, meu filho. Outra coisa, outra coisa. Quando mistura, a pior coisa que aconteceu no Brasil foi a pior coisa que aconteceu no Brasil foi essa criação de bancada evangélica. Cara, eu não posso nem ouvir isso.
É nojento isso aí, cara. A pior coisa que aconteceu no Brasil foi essa bancada evangélica, cara. Na, quando a igreja entrou pra política, foi a pior coisa que aconteceu, cara. E a gente tem que saber tratar agora, e é isso, cara, que é sério. Porque o fanatismo emburrece as pessoas, manipula muito fácil as pessoas. As pessoas fazem coisas assim, verdadeiros absurdos, idiotices. Cara, essa galerinha que tá indo pra Azul, essa galerinha acredita em terra plana. Só pra vocês terem uma ideia. Acredito em terra plana. Foi um horror essa bancada. E vai ser difícil tirar essa bancada aí do. Vai ser muito difícil. Que onde o fanatismo entra, Afeganistão, né, cara? Esses países aí teocráticos, né? A teocracia rolando solta. É Deus que manda. É o Deus que eles acreditam que existe. Tem mais detalhe, não é um Deus do divino, uma verdade absoluta, isso não existe. É o Deus que eles acreditam. Então eles impõem sobre os outros esse Deus que eles acreditam que existe. A imposição, a colonização, é histórico isso, né, cara? É histórico. Histórico. E nessa eleição Bolsonaro ajudou. É verdade, Neuza. É verdade. Bolsonaro é complicado, né? Agora tu não vê Bolsonaro nas igrejas, né? Tu não vê mais Bolsonaro orando nas igrejas aí com a Michelle. Faziam campanha nas igrejas, cara. Oravam, faziam aquele show de horrores nas igrejas. Verdadeiro show de horrores. Então o que acontece? E Bolsonaro, lembrando, né? Bolsonaro ainda é o presidente, né? E a demora dele se pronunciar logo a vitória do Lula, cara, foi uma responsabilidade total, cara. Bolsonaro, ele tem que também ser responsabilizado. Eu concordo com o Neuza, concordo. Não é só essa cambada de pastor aí que manipula as mentes, emburrece as pessoas. Mas Bolsonaro tem que ser responsabilizado, cara. Essa paralisação, cara, foi terrível. Tá sendo terrível. Exatamente, Neuza. Só oraram para tentar ganhar as eleições. É aquilo, né? Fanatismo, religião política. Envolve Deus na política. Aí as pessoas acreditam nesse Deus que é divulgado, essa ideia, porque Deus é uma ideia, essa ideia que é divulgada. As pessoas acreditam nessa ideia. E, pô, como não vai acontecer? É do nosso Deus, cara. O país é de Jesus Cristo. O país agora é Deus acima de todos. Deus acima de tudo. Aí eu pergunto, qual Deus? É o teu, né? O Deus, o Deus das outras religiões não conta? Então é muito complicado. A gente e o Lula vai ter muito trabalho agora para fazer, né? Na campanha dele, para fazer agora na gestão dele, vai ser muito difícil. Porque essas mentes habitoladas com a religião, elas continuam aí, cara. Essa galerinha aí que paga mico nas ruas, que foram para as ruas, essa galera continua nas igrejas. Essas igrejas, esses pastores que profetizaram a vitória do Bolsonaro, estão já apagando os posts, estão apagando os vídeos que eles estavam falando lá. E eles estão aí, cara, eles são covardes. Eles continuam nessas falsas profecias, eles continuam pregando, eles continuam com a mesma linha de raciocínio. Alguns agora estão meio que se disfarçando, estão do lado do Lula, que o governo agora é o Lula, né? E essas igrejas, eles precisam do governo, entre aspas, para se manterem ali, né? Status, poder.
né? Óbvio. Mas a grande maioria continua com esses pensamentos fascistas, nazistas, preconceituosos, e assim vai. Não tem tempo para dizer toda essa estrutura, essa merda que é nas igrejas, né, cara? Vamos lá, vamos ler aqui os comentários. Já já eu quero ainda comentar sobre o Covid-19, né, a pandemia, porque teve profecias com respeito à pandemia também. Eu vi muita baboseira nessas igrejas aí, cara, muita baboseira. Os negacionistas aí, né? Sou petista, mas gosto de tudo muito certinho, correto. Eu acho que as coisas, principalmente na política, as coisas têm que ser certas, né? E vai ter um governo difícil com a oposição. Ah, sim, acredito, né? Vai ter um governo. Porém, o Lula é muito inteligente, viu? O Lula se aliou com muitos partidos de direita. Isso é um tapa na cara para aqueles aí que pregavam que o Lula é comunista, que o Lula quer impor o comunismo. O Lula está se aliando com partidos de direita. Tá entendendo? Porque eu entendi a estratégia do Lula. Criar paz nesse momento. O Brasil precisa voltar a ser uma coisa só. Então, unir forças. Não importa se é de esquerda ou de direita. Um momento é de reerguer o Brasil de mãos dadas. Vamos nos unir. Essa é a estratégia. Em uma outra oportunidade eu vou estar falando sobre a questão agora, sobre essas linhas políticas. Né? É ridículo ter um ex-prisioneiro acusado de roubo, desvio e lavagem de dinheiro de... mas eu prefiro um ladrão, ou... Eu não sei teu nome aqui, Stazer. É preferível um ladrão do que um ditador, cara. Porque o ditador, além de ladrão, ele... A ditadura é a pior coisa que tem. Sabe? A pior coisa que tem. Bolsonaro, ele é um ditador. Bolsonaro é um genocida. Ele mesmo, nas palavras dele, falou assim: não tem problema em matar alguns inocentes. Ele é a favor da tortura. Ele disse: eu sou a favor eu sou a favor da tortura. Ele é um torturador. E se nesta guerra alguns inocentes morrer, ele bem assim, Bolsonaro dizendo isso. Tô nem aí. Então, cara, tá entendendo? Sem contar o Stazzer, que Bolsonaro foi preso também lá no quartel. Né? Foi preso pra. Ele fez muita merda no quartel. Muita merda. Nem o quartel quis ele, cara. Tá? Então, não existe país socialista sem ditadura. Pois é, na verdade, não existe país socialista. Né? O que existe são bases socialistas bases, ideias socialistas. Né? Agora, ditadura, tu vê tanto de esquerda como de direita, o Stazer. Tá entendendo? Tu não sabe nem rir direito, coloca umas coisinhas, não dá pra nem entender aqui. O Afeganistão é de direita, cara. Ditadura pura. Tá? Vai ver o que acontece no Haiti. Por que não vai pro Haiti? A miséria que é o Haiti debaixo de governo de extrema direita. Extrema direita, mortes, mataram lá o presidente. Extrema direita, vai pro Haiti. Tu gosta de direita, vai pro Haiti. Tá entendendo? Então essa cambada de direita, eles só pegam exemplos de países errados que, entre aspas, se utilizam de bases socialistas. Mas eles não pegam países que estão na merda com bases de direita. Na África, as grandes ditaduras nos países africanos são tudo de direita. Extrema direita. Tá entendendo? Então o que acontece? A maior ditadura no mundo foi de direita. Foi, com certeza. Né? Com certeza. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui,
Passei muito hoje na live. Eu tenho muita coisa ainda que dizer, né? Mas amanhã vamos continuar nesse assunto. Tá muito bom o assunto aqui. Amanhã vamos continuar nesse assunto. Já são 10 para as 4, né? Normalmente as minhas lives elas têm 20, 30 minutos. Hoje quase uma hora aqui de live. É isso aí, Neuza. É exatamente isso. Exatamente isso, né? O Vicente, Lula é o teu presidente. Até combinou, né? Vicente, Lula é o teu presidente. Faz a minha que passa. Tá bom, pessoal? Muito boa live hoje. Agradeço a participação de todos, como sempre. Não importa as opiniões aqui, né? Todos são bem tratados. As opiniões são bem-vindas, seja críticas ou, ou coisas que leve assim pelo lado da concordância, não importa, né? Todos são bem-vindos e eu repito aqui, eu não defendo nem esquerda nem direita, eu sou neutro nessas questões, porém eu analiso, eu observo ambas as partes e falo de acordo com a minha observação. Eu falo de acordo com a minha observação. Tá bom? Então é isso aí. Desejo aí uma boa tarde a todos. Tá bom? Vem na live amanhã, Stasi, que eu vou responder a diferença aí do Bolsonaro pro Lula. Amanhã eu vou estar falando sobre isso. Tá bom? Há uma diferença. Há uma pequena diferença que a gente tem que avaliar. A gente tem que avaliar isso. Esta é a diferença. E até para saber como agir e como observar a sociedade brasileira como um todo, né? Tá bom? Desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação. E estou grato pelo Daimoku de hoje. Até amanhã então, tá bom? Abraço a todos.